Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula ela é específica sobre craniometria, ok? Então nessa videoaula é uma videoaula prática, tá? Lembrando que nós temos também uma videoaula teórica lá no meu canal do YouTube. Porém, então esta aqui é uma videoaula prática onde eu vou mostrar para vocês diretamente no crânio, né, os principais pontos craniométricos aí utilizados no processo da craniometria, tá? E a gente vai entender um pouquinho o que é essa craniometria, tá? Então o que acontece? A craniometria ela é um ramo, né, um estudo, uma ciência, que ela é um ramo da antropologia física. E a antropologia, né, que é o estudo do homem, ela é também um ramo aí da antropometria, tá certo? Na verdade, a antropometria, ela é um ramo da antropologia, e dentro da antropometria nós temos a craniometria, tá certo? Essa craniometria, ela é uma mensuração que se faz do crânio, né? Tanto crânio vivo, né? Quanto de um crânio desse jeito, tá ok? Já de um crânio cadavérico. Utiliza-se então de sistemas de medições, né, normatizadas e universais, que permite analisar então as variações morfológicas de grupos étnicos, grupos populacionais, biotipo de crânios, crescimento e desenvolvimento do crânio, tanto em condições normais ou anormais, né, muito utilizado aí pelos dentistas, né, principalmente, e também na área da medicina. Analisa também as desarmonias do formato, né, do crânio em caso de maloclusão, muito utilizado aí pelos dentistas, né, na área da odontologia, além de avaliar dimorfismo sexual e também utilizado para a área legal, ou seja, criminalística, ok? Então existe a craniometria, que é feita especificamente no crânio, tá? E existe a cefalometria, que é uma mensuração da cabeça de uma pessoa viva, né? Então a craniometria ela é feita especificamente só do crânio, né? E a cefalometria ela é utilizada então numa cabeça de um vivente ou também de um cadáver, né? Onde não temos somente o crânio, mas temos toda a cabeça. Certo? E essa cefalometria ela pode ser feita através de radiografias, aonde vai se fazer as medições aí do crânio. Tudo bem? Existe um plano, né, que é onde nós temos que identificar então os pontos, né, craniométricos, que é deste jeito aqui, ó. Tá certo? É este plano aqui, é um plano lateral, né, que é chamado plano de Frankfurt. Ok? Então o crânio numa vista lateral e é utilizado então um plano que ele vai desde a parte, né, orbital até aqui o póreo, ok? Dos dois lados. Então é lateralizado que se observa o crânio aí. Ok? Então aqui neste crânio eu vou mostrar alguns pontos, né? Tanto pontos ímpares quanto pontos pares, né? Porque existem alguns pontos que é um só, eles ficam bem ali na linha mediana. E existem outros pontos que são bilaterais, né? Então, pontos que você tanto observa do lado direito quanto do lado esquerdo. Tudo bem? Então, começando aqui com o nosso crânio, né? Numa vista anterior aqui, e nós podemos observar também a mandíbula, né? Articulada aqui, tá certo? Então aqui o primeiro ponto que a gente consegue observar é esse ponto aqui, ó, tá? Chamado glabela, ok? Então o ponto glabela, né, ele é o ponto mais anterior aqui na linha mediana entre os dois arcos superciliares, né? Então ponto glabela. Um pouco abaixo do ponto glabela nós temos o ponto chamado násio, tá? Que é um ponto que fica aqui na linha mediana, bem entre, né? Bem aqui na sutura frontonasal, tá certo? Então, logo abaixo da glabela nós temos o ponto násio, tudo bem? Depois nós vamos ter o ponto nasoespinhal.
ok? Esse ponto nasoespinhal, ele fica bem aqui na base da espinha nasal anterior, né? Eu vou tirar aqui a mandíbula para vocês poderem visualizar um pouco melhor, ó. Então aqui nós temos a espinha nasal anterior, então na base aqui nós temos o ponto nasoespinhal, ok? Um pouco mais abaixo desse ponto nasoespinhal nós temos aqui o que nós chamamos de ponto A, né? É uma parte um pouco mais depressiva que fica entre o ponto nasoespinhal e esse ponto inferior aqui, que é chamado de próstio, tá? Então, inferiormente, aqui mais inferiormente, nós temos o ponto próstio, né? Que é o ponto mais projetado aí anterior no processo alveolar da maxila na linha mediana, ok? Então, glabela, násio, nasoespinhal, ok? Aqui mais inferiormente próstio e aqui entre os dois é o ponto A, tá certo? Quando nós observamos aqui a nível de mandíbula, né, ó, aqui nós vamos ter a mandíbula, tá? Bem aqui, ó, este primeiro ponto aqui, ele é chamado infradental, ok? Ele é um ponto que fica aqui no processo alveolar inferior, né, da mandíbula, entre os dois incisivos, tá? Então, esse aqui é o infradental. Depois, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse ponto aqui, ó, tá? Chamado de ponto B. Ele é uma depressão, ele é um ponto mais depressivo que fica entre o infradental e este aqui, que é chamado de progônio, tá ok? Então, este aqui é o ponto progônio. O que vai acontecer? Aqui na mandíbula, nós vamos ter 3 pontos aqui, se vocês observarem, tá? Então, nós vamos ter o progônio, certo? Ponto progônio, que é o ponto mais proeminente do mento. Um pouquinho mais para baixo dele aqui, né? Nós vamos ter o ponto gnáceo, ok? Esse ponto gnáceo, ele é um ponto mediano mais projetado anteriormente, tá certo? Abaixo do ponto progônio, ok? E mais inferiormente aqui nós temos o ponto mentoniano, tá? Esse ponto mentoniano, ele é um ponto na base da mandíbula projetado mais inferiormente. Se a gente observar aqui a mandíbula numa parte lateral, olha aqui, ó, mais inferior, é o ponto mais inferior da base da mandíbula, ok? Então aqui nós temos 5 pontos aqui, né? O infradental, aqui nós temos o ponto B, depois nós vamos ter aqui o ponto progônio, no meio o ponto gnáceo e mais inferiormente o ponto mentoniano, tá certo? Ponto mentoniano. Ainda aqui numa vista anterior do nosso crânio, né? Nós conseguimos observar aqui, ó, e vejam que todos esses pontos que eu falei para vocês são pontos ímpares, ou seja, são pontos que ficam bem na linha mediana, tá? E são pontos ímpares, não vai ter outros deles, só vai ter esses pontos mesmos, ok? E ainda aqui na face anterior, né, nós vamos ter esse outro aqui, ó, que é o ponto chamado rhinion, tá? Esse ponto rhinion, ele é um ponto mais anterior da sutura internasal. Se a gente observar então a sutura internasal, nós vamos ter esse ponto rhinion aqui, que é o ponto mais anterior, né, da sutura internasal, ok? Então vejam que aqui na face a gente consegue observar todos esses, incluindo aqui o da mandíbula, tá? Incluindo o da mandíbula aqui, ó. Então eu vou mostrar novamente para vocês. Glabela, násio, rhinion, esse aqui, né, que é a base aqui, né, da espinha nasal anterior, que é o nasoespinhal, tá ok? Aqui o ponto A, depois aqui nós vamos ter o próstio, ok? Aqui na mandíbula nós vamos ter o infradental, aqui o ponto B, aqui nós vamos ter o ponto progônio, depois o gnáceo e depois o mentoniano, tá certo? Ainda trabalhando com pontos ímpares, né?
nós observamos aqui, ó, tá? Na parte superior do crânio, bem aqui no ponto de união do osso frontal com os dois parietais, nós temos o ponto bregma, tá certo? Ponto bregma. Esse ponto bregma é o encontro da sutura coronal com a sutura sagital. Então é o ponto de encontro, né? Aonde antigamente ali no neonato existia então a fontanela bregmática ou fontanela anterior, ok? Depois nós vamos ter esse outro ponto aqui, ó, um pouco mais posterior, que é um ponto mais alto aqui do crânio, tá certo? O ponto mais alto do crânio chamado vértex, tá certo? Ó, ponto vértex, bem posterior aqui, né, ao bregma, ao ponto bregma. Mais posteriormente aqui, na união, né, no ponto entre, né, a sutura sagital e a sutura lambidóidea, nós temos um outro ponto aqui chamado ponto lambda. Tá? Então, o ponto lambda é o ponto aqui entre, né, a sutura sagital e a sutura lambidóidea. Depois, nós vamos ter a parte mais posterior aqui, ó, né, a parte mais proeminente posterior do osso occipital, não é a protuberância occipital externa, ela vai estar um pouco mais embaixo. Esse ponto aqui é chamado opistocrânio, tá? Então, o ponto opistocrânio, ele é o ponto mais posterior ali numa linha mediana, tá? Pegando aqui no osso occipital. Mais inferiormente, nós vamos ter o ponto íneo. Esse ponto íneo é o ponto mais saliente da protuberância occipital externa. Se a gente observar aqui, ó, um pouquinho lateral, protuberância occipital externa, é o ponto mais saliente aqui da protuberância occipital externa, tá certo? Depois, inferiormente, ó, e aqui a gente ainda consegue ver, ó, o íneo, né? Ó, opistocrânio, né? Opistocrânio, mais inferior o íneo, e depois aqui inferiormente nós vamos ter outros dois, né? Um bem anterior aqui ao forame magno e um posterior aqui ao forame magno. Então esses dois pontos aqui, né, ó, o anteriormente aqui, né, bem anterior aqui ao forame magno é chamado de básio, porque está relacionado com a porção basilar do occipital, e esse ponto mais posterior aqui é chamado opístio, tudo bem? Então, esses dois aqui também ainda são pontos aí ímpares, ok? Pontos ímpares, básio e opístio. E aqui na face inferior do crânio, a gente ainda consegue observar mais dois outros pontos que são ímpares, né? Além do básio e do occipitio, né? Nós temos aqui este, né, que fica bem no centro aqui da sutura esfenovomeral, que é chamado ornion, tá? Então é o centro da sutura esfenovomeral. E esse outro aqui, ó, que está bem aqui, né, na base, bem na bordinha do forame incisivo. Este aqui é chamado de ponto oral. Tudo bem? Então vejam, pessoal, que esses pontos são pontos ímpares, tá certo? Que eles ficam então na linha mediana, tanto numa vista inferior, quanto numa vista posterior, quanto numa vista superior e também numa vista anterior, pegando tanto aqui a nível de crânio, né, face, como também mandíbula. Tá certo? Então aqui a gente trabalhou com esses pontos que são ímpares. Agora a gente vai analisar os pontos que são pares, ok? Bom, agora trabalhando com os pontos pares, pessoal, nós vamos ter aqui, né, um ponto chamado orbital. É este ponto aqui, ó, tá? Orbital. Ele é o ponto mais baixo da margem inferior da cavidade orbitária, tá? Só que esse ponto orbital nós temos tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tudo bem? Além disso, nós vamos ter o ponto chamado éureo.
tá? Ó, eúreo é o ponto mais lateral, né, na parede lateral do crânio, tá certo? É o ponto mais lateral. Ele fica um pouquinho acima aqui da sutura, né, temporoparietal. Tudo bem? Então, um pouquinho acima aqui nós vamos ter a parte mais lateral da parede lateral do crânio. Tá certo? Qual mais que nós conseguimos observar? O ponto zíguio, tá? Ponto zíguio é o ponto mais lateralizado, mais eminente aqui do arco zigomático, tá certo? Mais lateralizado, mais eminente aqui do arco zigomático, ok? Então nós temos aqui o eúreo, nós temos aqui o zíguio, tá? E depois nós vamos ter o ponto póreo. Olha só, aqui nós temos o poro acústico externo, né? O ponto mais superior aqui externo do teto da cavidade do poro acústico externo, né? Então nós vamos ter esse ponto aqui chamado de ponto póreo, ok? Ponto póreo, tá certo? Qual mais que a gente vai conseguir aí observar também que são pares, né? Agora pegando, por exemplo, aqui na mandíbula, ó. A mandíbula, nós temos aqui o arco, o ângulo da mandíbula, certo? O ponto mais lateralizado, mais assim, projetado lateralmente do ângulo da mandíbula é esse ponto aqui, ó, chamado ponto gônio. Tudo bem? Ponto gônio é o ponto mais projetado lateralmente do ângulo da mandíbula, tá certo? Depois, nós vamos ter esse aqui, ó, tá? Aqui nós temos uma calota craniana, ok? Ó, uma calota craniana, aonde nós temos aqui a sutura sagital, os dois ossos parietais, e aqui existem dois foramezinhos, são forames parietais, tá? Entre os dois forames parietais nós vamos ter um ponto aqui, ó, e este ponto é chamado obélio. Tá? Então, o ponto obélio é o ponto que fica entre os dois forames parietais, ok? O que acontece? Nós vamos ter mais outros pontos aqui, ó, né? Então, vamos lá, vamos analisar. Ó. Existe um ponto chamado diastério, que ele vai ficar entre, né, o osso temporal, aqui, ó, parietal, né, desculpa, temporal e occipital, esse ponto aqui, ó, tá? Ele fica entre o temporal, entre o occipital e entre o parietal. Este ponto aqui é chamado de ponto astério, ok? Depois nós vamos ter o ponto coronale, tá? Coronale é o ponto mais lateral aqui, ó, da sutura coronal, ok? Então, ó, sutura coronal. O ponto mais lateral aqui é o ponto coronale, tá? Depois nós vamos ter um ponto que fica entre o osso frontal, o osso maxila, tá? E o osso lacrimal, ó. Então aqui, ó, entre o frontal, maxila e lacrimal, bem nesse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, que daí eu já consigo marcar para vocês aí. Eu até não marquei aqui, ó. Mas é esse ponto aqui, ó. Certo? Este ponto aqui, ó. É um ponto que fica entre o osso frontal, o osso maxilar e o osso lacrimal, né? Então ele é um ponto aqui que ele é chamado de ponto dacrion. Ok? Ponto dacrion. Depois nós vamos ter um ponto que vai ficar entre o osso frontal, o osso esfenoide e o osso parietal, tá? Então é este ponto aqui, ó, tá? Entre, né, o frontal, parietal e o esfenoide, tá? É este ponto aqui, ó, ponto esfênium, tá certo? Ó, ponto esfênium. Um pouquinho mais para trás, certo? Um pouquinho mais para trás, nós vamos ter o ponto pitérium, que é um ponto que fica bem no meio da sutura esfeno parietal. Então aqui nós temos o osso esfenoide, o osso parietal,
aqui nós temos a sutura esfenoparietal, bem no meio fica então o ponto pitéreo, tá? Fica bem no ponto médio da sutura esfenoparietal, tá? Entre o osso temporal, esfenoide e parietal, nós vamos ter esse ponto aqui, ó. Este ponto aqui é chamado crotáfio, tá? Crotáfio, ele é um ponto que fica entre o osso temporal, esfenoide e o parietal, ok? Qual mais que a gente consegue observar, né? Então a gente vai conseguir observar também o mastoidal. O mastoidal é esse aqui, ó. Nós temos aqui o processo mastoide, certo, pessoal? O ponto, né, de ápice aqui, ó, o ponto de ápice do processo mastoide é o ponto mastoidal. Ele até apagou aqui um pouquinho, mas ó, é esse ponto aqui, ó, mastoidal, ok? É o ponto mais aí do ápice, né, do processo mastoide aqui, ó, tá? É o ponto mastoidal, que também são 2 pontos, tá certo? Qual mais que a gente consegue observar? Ah, tá. O glenoideu, tá? É o ponto mais central da fossa mandibular, ó. Fossa mandibular é o ponto mais central, ok? Tanto de um lado quanto do outro lado. É o ponto mais central aqui da fossa mandibular, ok? Da fossa mandibular. Que mais que a gente consegue observar? Nós vamos ter o infradental, né? O infradental já foi falado. E aqui por último, pessoal, ainda numa vista lateral aqui, né? Nós temos um que é chamado estafinium, ok? Que ele é um ponto de encontro da linha, né, temporal, ó, com a sutura coronal. Então aqui nós temos a sutura coronal, aqui nós temos a linha temporal e o ponto de encontro deles é esse aqui, ao ponto estafinium. Tudo bem? E ainda a nível de mandíbula, tá? O que a gente consegue observar? Aqui na mandíbula, né? Nós temos aqui a cabeça da mandíbula, certo? Cabeça da mandíbula. Tudo bem? O ponto mais superior da cabeça da mandíbula é chamado coronium. Então é o ponto mais superior da cabeça da mandíbula. E ainda a cabeça da mandíbula, ela vai ter o condilium mediale e o condilium laterale, tá? O condilium medial e lateral, que são os pontos mais medial e o ponto mais lateral da cabeça da mandíbula, ok? Ó. Então, cabeça da mandíbula, o ponto mais superior aqui, né, é chamado coronium. E depois nós temos o condilium lateral e depois nós temos o condilium medial aqui na cabeça da mandíbula. E aí nós temos o quê? Nós temos a língua, tá? Que é para terminar aqui, que é o ponto mais superior, ó, é o ponto mais superior e mais posterior da sínfise da mandíbula, né? Lembrando que a sínfise da mandíbula é esse aqui, ó. Mais superior e posterior da sínfise da mandíbula é o ponto língua. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui termino com vocês aí a parte prática, né? Dos pontos craniométricos aqui, né? Tanto os ímpares quanto os pares, tá certo? Então aqui ficou uma maneira bem tranquila de vocês observarem, né? Quais são os ímpares e quais são os pares, pontos aqui craniométricos do crânio. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido e aprendido aí sobre os pontos craniométricos do crânio, ok? Desejo a vocês ótimos estudos e até uma próxima videoaula do nosso canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.